2020 está começando, junto a uma nova década. Também estão sendo iniciados os estaduais ao longo do Brasil. E no vídeo de hoje falaremos de zebras nos estaduais da última década. Vamos começar o vídeo lá na Bahia, onde uma equipe do interior aterrorizou os dois grandes e conseguiu o título no Campeonato Baiano de 2011. Estamos falando, é claro, do Bahia de Feira. Tudo começou no grupo 1 da primeira fase, com 6 equipes, onde ele passou em primeiro, superando até mesmo o seu xará e rival, Bahia. Na segunda fase, 8 equipes disputavam por 4 vagas nas semifinais, e o Bahia de Feira passou novamente em primeiro do seu grupo, deixando novamente o seu xará Bahia na segunda colocação. E com isso, na semifinal, enfrentaram a equipe do Serrano. Venceram por um placar apertado, chegando até a final, onde encaravam o Vitória, que tinha derrotado o Bahia na fase passada. Na final, eles empataram o primeiro jogo em casa, e tudo seria decidido no estádio do Vitória, no Barradão. O time do Vitória abriu o placar logo cedo, porém a equipe de Feira de Santana conseguiu a virada, 2-1. Pela primeira vez, o Bahia de Feira era campeão do Campeonato Baiano. Triste foi para o seu maior rival, Fluminense de Feira, que naquela edição teve que lutar para não cair. A próxima zebra só foi acontecer em 2014, lá em São Paulo, quando o Ituano conquistou o Campeonato Paulista. Tudo começou no Grupo B, onde 5 equipes disputavam por 2 vagas, e o Ituano, com uma excelente campanha, passou na segunda colocação, derrotando equipes como o São Paulo em pleno Morumbi e a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Pela segunda colocação no grupo, chegou até as quartas de final. Enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, que havia passado em primeiro no próprio Grupo B. O jogo empatou em 0-0, mas nos pênaltis o Ituano venceu por 4-1 e passou de fase. Nas semifinais pegou logo o Palmeiras, mas ele venceu por 1-0, chegando até a final, que seria contra o Santos. E devido à pouca capacidade de ambos os estádios, as duas partidas foram disputadas no Pacaembu. No primeiro jogo, o Ituano conseguiu uma surpreendente vitória por 1-0. E na volta, no mesmo Pacaembu, o Santos foi para cima e venceu por 1-0, levando o jogo para os pênaltis. E após uma longa disputa, o Ituano se sagrou campeão paulista, após bater o Santos nos pênaltis por 7-6. Desde que o Paulista mudou seu formato, esse foi um dos piores anos para os grandes de São Paulo. Veja só, o Corinthians caiu logo na fase de grupos, no grupo B. O São Paulo caiu para a Penapolense nas quartas de final. O Palmeiras e o Santos caíram para o Ituano. Ou seja, os grandes não se eliminaram, como é de tradição no Paulista. No estado do Paraná, em 2015, o Operário de Ponta Grossa conseguiu uma façanha de ser campeão do Campeonato Paranaense. Na primeira fase, onde todos os times da primeira divisão lutam por 8 vagas, ele acabou ficando na terceira colocação. Só ficou atrás de Coritiba e J. Malucelli. Vale a pena lembrar que naquele ano o Atlético Paranaense jogou o quadrangular de rebaixamento. Ele foi muito mal naquela edição. Com um resultado extremamente positivo na primeira fase, nas quartas de final ele enfrentou o Paraná Clube. O jogo de ida, fora de casa, ficou no 0-0. Já na volta, no Germano Kruger, o Operário conseguiu uma grande vitória por 3-0. Na semifinal, ele enfrentou outra grande zebra, a equipe do Foz do Iguaçu. No jogo de ida, fora de casa, prevaleceu o empate por 1-1. Na volta, no Germano Kruger, o Operário venceu por 2-0. Na final, eles pegaram logo o Coritiba. No jogo de ida, no Germano Kruger, eles saíram com uma grande vantagem para a volta, 2-0. Mas quem precisa de vantagem? Eles chegaram lá no Couto Pereira e meteram logo 3-0. Foram campeões do Campeonato Paranaense, com um agregado de 5-0. E por último, para finalizar o vídeo, mas não menos importante, vamos até o Rio Grande do Sul, quando no ano de 2017, o Novo Hamburgo surpreendeu a todos. E após 17 anos, um time que não é o Internacional ou o Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho. Desde 2000 isso não acontecia, quando o Caxias do Sul foi campeão do Campeonato Gaúcho. Em 2017, o Novo Hamburgo quebrou essa sequência de Grêmio e Inter e conseguiu ser campeão do Campeonato Gaúcho. Tudo começou na primeira fase, quando ele surpreendeu a todos e foi o primeiro colocado
Ele terminou com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Entre as vitórias estão como destaque a sua goleada por 4-1 no Juventude e a sua vitória sobre o Internacional lá no Beira-Rio. Após essa boa campanha, ele chegou nas quartas de final, enfrentava o São José, e as duas vitórias por 1-0 o classificaram para as semifinais, onde ele enfrentou logo o Grêmio. Empatou os dois jogos por 1-1 e levou a disputa para os pênaltis. Foi aí que ele surpreendeu novamente e venceu por 7-6, se tornando finalista do Campeonato Gaúcho. Ele enfrentava logo o Internacional. No jogo de ida, no Beira-Rio, ele quase saiu vencedor. Tomou gol de empate no finalzinho, 2-2. Na volta, no Estádio Centenário, eles abriram o placar, porém logo depois sofreram gol de empate, e assim acabou, 1-1. O jogo então foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Inter não devia estar muito bem treinado, e o Novo Hamburgo venceu por 3-1, com direito a 3 cobranças erradas do Inter. E assim, o Novo Hamburgo foi o campeão gaúcho, quebrando uma sequência de 17 anos que só Grêmio ou Internacional eram campeões.